pessoal, boa tarde. Meu nome é Cristiano. Estou concorrendo à vaga para tutor de hardware do site Hacker Inocente. Esse aqui é o site. Sempre estou entrando aí, vejo coisas novas. Os cara inteligentes pra caramba. Beleza. Bom, para concorrer à vaga, eu vou fazer uma breve aula explicando sobre memórias RAM. Beleza? Eu vou ler um texto bem rápido aqui. Vamos lá. Memória RAM. RAM significa Random Access Memory, memória de acesso randômico. Nela os dados se perdem quando o PC é desligado. Os modos de memória, também conhecidos como pentes de memória, são responsáveis pelo armazenamento dos dados, instruções que o processador faz. Precisa para executar suas tarefas. Esses dados são fornecidos pelo usuário, tirados da HD. Existe também uma categoria chamada memória ROM. O pessoal confunde memória ROM com memória RAM, que armazena permanentemente os dados. É conhecido como memória do setup da máquina, que é a memória da BIOS lá. Essa é a memória ROM que a gente salva. Ela só é resetada quando a gente tira a bateria ou dá um clear. Existem mais tipos de memória RAM. Cada uma tem uma forma e um modelo. O modo de funcionamento diferente uma da outra. Atualmente, o tipo de memória mais usado é a DDR2. Beleza. Agora, eu vou mostrar para vocês os tipos de memória RAM. Beleza. Aqui é uma memória DDR e uma DDR2. A memória DDR, ela tem aproximadamente, se você pegar na régua, ela tem 7,3 centímetros. Enquanto a DDR2, ela tem aproximadamente 7 centímetros. A diferença da DDR, que a DDR trabalha na velocidade de 400. Ela armazena dados mais rápido do que a DDR2. A DDR2 é mais rápida, tem velocidade maior, que a DDR só vai até 400. E a DDR2 vai até 800, o valor dela. E ela consegue armazenar dados mais rápido. Por exemplo, se eu abro um Pinex Studio, abro um Corel, um Photoshop CS4 e mais um programa pesado aí, vamos por .NET, Visual Basic, .NET, ele vai travar, porque não tendo, vamos supor que tenha 15 GB de memória para executar tudo isso aí, não vai dar, o sistema vai pedir um tanto, aí pedindo. A memória DDR consegue armazenar esses dados bem mais rápido que a DDR2, mas a DDR2 tem a maior velocidade, a única diferença, beleza? Esses aqui são os tipos de memória. A SIP, SIM30, que esse 30 seria a pinagem, quantos pinos tem. A SIM72, a DIN 168, DIN 184 e a RIM. Beleza. Agora eu vou falar um pouco dessas memórias. A SIM72 são modos de 32 bits, que pode utilizar circuitos de memória tipo FPM ou EIDO. Está mais rápido que a FPM, que é a primeira figura abaixo. A DIN são modos de 64 bits. Normalmente utiliza circuitos de memória tipo SDRAM. A terceira figura abaixo. A DDR-DIN, que é a DDR, também 64 bits. Utiliza memórias chamadas DDR-SDRAM, duas vezes mais rápidas do que a SDRAM, usada em módulos DIN. Desculpe. Na segunda figura abaixo. A RIM são modos utilizados para tipo de memória Rumbles, RDRAMs, que são ainda mais rápidos do que as memórias SDRAMs e as DDR-RAMs. Mas esse padrão não prosseguiu. Vou explicar uma coisa bem rápida. O slot de memória, onde encaixa as memórias, é conhecido como DIN. Toda memória é DIN. Se você tem uma memória DDR2, é DIN. Se você tem uma memória DDR, é DDR-DIN. Todas por causa do slot. Só muda que essa aqui é SIP, essa é SIM, que a gente fala. Aqui é o SIM72 ou memória EIDO, tanto faz. Aqui seria DIN SDRAM. Essa aqui seria SDRAM. Agora não lembro de cabeça, desculpe aí. E essa seria a memória RIM, que é a memória que o pessoal fala que é a memória Rumble. E essas memórias, ela tem os barramentos. O barramento dessa
dessa é tudo, não, dessa e dessa são 8 bits, e essa vai até 32 bits, essa vai a 64 bits, 64 bits, essa aqui também 64 bits. As DIMM SDRAM, a única diferença é que ela tem dois cortes, e ela só tem 168 pinos. O pessoal confunde muito com a DDR. Se você pegar uma DDR e uma DIMM SDRAM, você confunde, por causa dos cortes, ó, dois cortes, mas a diferença é que ela tem dois cortes. E o barramento dela vai até PC133, bem baixo. E essas memórias também, se você colocar um modo desse com um desse, ela não consegue, porque as memórias são padrões diferentes. E não irá funcionar na máquina. E não pode, quando você ligar vai dar um bad de memória, beleza? Essa aqui é a memória EDO, ou essa aqui de 72 aqui. Esse aqui é um pente de 1 GB DDR2 da Kingston. As melhores marcas de memória para você trabalhar no seu computador é a Kingston, a Mark Vision e a Samsung, mas de preferência a Kingston, que é melhor. Essas memórias DDR2 tem um barramento até 800 e a DDR3 tem um barramento de 1066. E essas memórias mais modernas tem a Dual Chain. Dual Chain seria o que? É a memória igual, velocidade igual, ela trabalha melhor. Vamos supor que eu tenho duas memórias de 1 GB Kingston de 533 MHz. Se eu colocar as duas, vai dar 1066. Ela vai trabalhar bem melhor, vai trabalhar bem mais rápido, por causa da velocidade da memória. Essa aqui é uma memória DDR 400 de 512 de memória. Isso aqui eu já expliquei. Beleza. Agora rapidinho eu vou explicar para vocês sobre as placas-mãe. Essa aqui é uma A13G da PC Chips, socket AM2 para Sempron e Athlon. Esse aqui tem o dual dela, para duas entradas de memória para DDR2. O máximo que ela aguenta é 800 MHz. Se você botar duas de 800 aí, ela não consegue ler, vai dar bad. Você vai pensar que a memória está errada. Você fala, ah, eu abri uma dual. Que nem o Cristiano falou, não. Essa, porque ela a placa só aguenta, o chipset dela só reconhece 800 só. Beleza? Vou passar para a próxima. Essa aqui é uma do tempo de Pedro Alves Cabral, essa placa aqui, bem antiga, é uma 462. Ela aqui só tem suporte para memórias DIMM SDRAM. Beleza? Ela também, se você botar uma de PC100 e botar uma de PC133, pode dar conflito. Tem vezes que pode até rodar, mas a de PC133 já tem que abaixar a velocidade para conseguir rodar no valor da outra. Tô falando bem rápido, que eu tenho umas coisas aqui para fazer, tô meio ocupado. Essa aqui também é uma antiga, uma Socket 7, essa aqui do tempo de Adão e Eva. Essa aqui, ela tem suporte para memória EDO, que é aquelas que vai até 32 bits. E essa aqui é a DIMM SDRAM, que sobe até 512. Eu tenho um pente dessa aqui, é o meu xodó. E essa aqui é uma placa nova, essa aqui suporta 1333, que é o novo barramento, que é o barramento DDR3. Essa aqui, ó, memória DDR2, 800 e 1066. São duas de 533. E a DDR3, 1066, que é o novo tipo de memória. Que o pessoal tava falando, eu trabalho em loja, os caras estão falando que só existe barramento DDR3 só para placa de vídeo, que é a memória da placa de vídeo. Não, existe já a memória já está vendendo, só que tá meio carinha já. E essa aqui é uma 13G. Não, é isso, é uma 13G. Essa aqui só suporta a memória DDR, também é para processador AM2, que é Atom e Sempron. Não, desculpe, minto, errei. É uma A31G. Ela também só suporta até 400. Aqui você pode botar dois pentes 400, não mais que isso. Que não tem, você coloca e normal, abre normal a placa. Vou mostrar aqui bem rapidinho no Everest como você faz para você saber o clock dela real, tudo. Abre o seu Everest. Falando bem rápido aí, mas qualquer dúvida depois é só você entrar aí e se comunicar pelo site, se eu for aprovado. Você vai vir aqui em placa-mãe, memória. Aqui está falando o valor que você está usando da memória, tudo disponível. Não é aqui, processador. Aqui, tipo de memória Intel, clock real 200 MHz. Que é o clock real dela.
Essa aqui é uma memória de 1 GB da Kingston 533, mas ela não trabalha 533, ela trabalha 333, para não forçar, para não trabalhar no valor real, senão pode forçar ela travar alguns aplicativos. Ela tem o suporte DDR2, DIN, caso do slot que nem eu te falei, o slot é DIN, não é DDR, o slot é DIN, todos os slots de memória é DIN, beleza? Aqui eu não tem mais nada para falar, é só isso. Mais qualquer dúvida, foi uma explicativa bem rápida para explicar o que eu fui falar sobre memória. Memória é muito, como posso dizer para vocês, memória são vários fatores, mas como é muito complicado, eu posso abranger em outra aula, vai ficar melhor, beleza pessoal? Fui!